Doutrina espiritual de São João da Cruz, doutor e místico da Igreja. Os escritos de São João da Cruz estão carregados de uma profunda experiência de Deus, amparados por um suporte bíblico e magisterial. O que São João da Cruz transmite a seus religiosos e aos leigos que são acompanhados espiritualmente por ele, tanto por meio de bilhetes como através de textos, expressam de forma clara a habilidade espiritual do santo, de acompanhar espiritualmente aqueles que encontravam em sua amizade ou paternidade espiritual um manancial de vida interior. Quando começamos a especular com relação ao espírito literário de São João da Cruz, corremos o risco de imaginar que eles manifestam um caráter profissional. Muito pelo contrário, em meio às suas atividades pastorais e internas como religioso, a sua tarefa literária fica em último lugar. Não que ela seja de menor importância, mas os seus escritos são frutos de uma intensa reflexão, produto dos anseios mais profundos de sua existência e desejo de transcendência de seu coração. Esboçaremos aqui uma simples classificação que nos ajudará a lermos seus escritos em sintonia com as intenções do seu próprio escritor, extraindo o centro dos ensinamentos espirituais de suas mensagens que os próprios textos querem transmitir. Dividiremos em duas partes: escritos breves e obras maiores. Escritos breves, poesias. As poesias possuem um grande elevo em suas obras, dividindo-se em 12 composições, e são distribuídas em 3 categorias: 2 romances, 5 poemas, 5 glosas, chegando a somar 956 versos. Porém, sua importância não está no número, mas na densidade mística e qualidade literal. Estas poesias descrevem a comunicação histórica de Deus ao homem, o mistério da Santíssima Trindade e a encarnação do Verbo podem ser lidos nos poemas da Noite Escura, Cântico Espiritual e Chama Viva de Amor. Ditos de luz e amor. Aqui o santo procurou sintetizar em pequenos escritos o resumo de seu magistério oral. Chegam a um total de 200 avisos. Estes ditos possuem uma temática variada, pois escreve para diferentes pessoas, em situações singulares. Fala de tudo: amor, recolhimento, presença de Deus, dignidade do homem, valor da razão na cultura. São escritos que proporcionam um melhor entendimento do seu pensamento para aqueles que desejam conhecer os seus escritos mais densos. Cautelas. O título já expressa o conteúdo do que será tratado. É um sinal de alerta contra os inimigos da vida espiritual, o mundo, o demônio e a carne. São 9 recomendações no total. Oferece-as à comunidade de Béas. O objetivo é alertar contra as possíveis curiosidades, tensões, nostalgia e formação de pequenos grupos. Epistolário. Dentre os seus escritos,
são considerados os que menos possuem substância. São um pouco mais de 30, alguns em pedaços fragmentados. Entretanto, estas cartas ajudam a compreender melhor a maneira como Frei João da Cruz tratava assuntos como o governo das casas, a assistência espiritual a freis e monjas principiantes, cuidado da manutenção de mosteiros quando estava ausente e outras realidades de cunho mais prático e objetivo. Obras maiores. Subida do Monte Carmelo. A abordagem deste livro consiste em descrever o caminho da união com Deus e todo o percurso que a alma executa na subida do monte. Tem como condutor o poema da Noite Escura. É obra de maior extensão e possui 3 livros. O primeiro contém 15 capítulos, o segundo 32 e o terceiro 4. Procura descrever a pureza e a autenticidade da vida teologal, vida que se desenvolve na fé, esperança e caridade, como tema central. São como que alicerce de uma posterior doutrina mística integrada à experiência. No prólogo desta obra, o santo nos dá um panorama do que pretende comunicar. Para explicar e fazer compreender a noite escura, pela qual passa a alma antes de chegar à divina luz da perfeita união do amor de Deus, na medida do possível neste mundo, seria necessária outra maior luz de experiência e de ciência do que a minha. As ditosas almas destinadas a chegar a este estado de perfeição devem, de ordinário, afrontar trevas tão profundas, suportar sofrimentos físicos e morais tão dolorosos, que a inteligência humana é incapaz de compreendê-los e a palavra de exprimi-los. Somente aquele que por isso passa saberá senti-lo, sem todavia poder defini-lo. Noite escura. É na verdade um complemento da segunda parte da subida. Este livro descreve todo o percurso descrito na subida do Monte Carmelo, purificação e enraizamento da vida teologal. A pessoa submete-se a uma experiência de passividade, por onde passa por uma profunda transformação, num processo de morte e ressurreição diante das intervenções de Deus. Este livro traz uma coincidência muito grande com a experiência de vazio e desconcerto em que vive o homem em nossos dias. Bem descreve o santo no início da obra o processo pelo qual a alma vai ser conduzida. Convém saber que a alma, quando determinadamente se converte a servir a Deus, de ordinário é criada e regalada pelo Senhor, com o mesmo procedimento que tem a mãe amorosa com a criança pequenina. Ao calor de seus peitos a acalenta, com leite saboroso e manjar delicado a vai nutrindo, e em seus braços a carrega e acaricia. À medida, porém, que a criança vai crescendo, a mãe lhe vai tirando o regalo e escondendo o terno amor que lhe tem. Põe suco de aloés amargo no doce peito, desce o filhinho dos braços e o faz andar por seus próprios pés, para que, perdendo os modos de criança, se habitue a coisas maiores e mais substanciais.
Qual amorosa mãe procede a graça de Deus, quando por novo calor e fervor no serviço do Altíssimo, torna, por assim dizer, a gerar a alma. Primeiramente lhe concede doce e saboroso leite espiritual, sem nenhum trabalho da alma, em todas as coisas divinas, e com grande gosto para ela nos exercícios espirituais, dando-lhe Deus então seu peito de amor terno, como a criancinha terna. Cântico espiritual. São denominadas as canções da esposa ao seu amado. Escreve esta obra 2 vezes. A primeira, Cântico A, comenta o poema de 39 estrofes em tom lírico, breve, espontâneo. A segunda, Cântico B, acrescenta uma estrofe: Descobre tua presença, número 11. Troca a ordem de muitas delas no meio do poema e amplia consideravelmente o comentário das 40 canções, dando-lhe um tom mais doutrinal e pedagógico. O prólogo é a peça-chave para compreender o aspecto dinâmico da experiência, doutrina e linguagem utilizada neste livro. Obra preciosa que João da Cruz atinha desde o cárcere de Toledo. Frei João faz constantes mudanças, retoques e ajustes nas estrofes que recita piedosamente durante suas orações e meditações. Algumas anotações introdutórias são apresentadas pelo santo no início da obra. Caindo a alma na conta do que está obrigada a fazer, vê como a vida é breve e quão estreita é a senda da vida eterna. Considera que mesmo o justo dificilmente se salva e que as coisas do mundo são vãs e ilusórias, pois tudo se acaba como a água corrente. Sabe que o tempo é incerto, a conta rigorosa, a perdição muito fácil e a salvação bem difícil. Conhece, por outra parte, a sua enorme dívida para com Deus, que lhe deu o ser a fim de que a alma pertencesse totalmente a Ele. Deve, portanto, só a Deus o serviço de toda a sua vida. Em ter sido remida por Ele, ficou-lhe devedora de tudo, e na necessidade de corresponder ao seu amor, livre e voluntariamente, e em outros 1000 benefícios, se acha obrigada para com Deus antes mesmo que houvesse nascido. Chama viva de amor. O título geral iguala-se com a primeira parte do poema. É um poema curto formado por 4 estrofes e 24 versos. Teve a primeira e a segunda redação, A e B, ampliando o comentário. Tem como temas centrais as dimensões trinitárias, a ação do Espírito Santo e princípios de glorificação. Descreve a penetração espiritual no mistério cristão. Presença, amor, gratuidade, louvor, interiorização, liberdade. O santo apresenta-nos no capítulo 1 o que pretende desenvolver e comunicar a respeito da experiência que a alma vive neste momento. Sente-se a alma já toda inflamada na divina união, com o paladar todo saturado de glória e amor. Nada menos do que rios de glória parecem transbordar até o íntimo de sua substância, afogando-a em deleites. Sente brotarem de seu seio aqueles rios de água viva que o Filho de Deus declarou:
haviam de jorrar das almas chegadas a esta união. Parece-lhe, pois, estar tão fortemente transformada em Deus e tão altamente dele possuída, bem como tão cumulada de riquezas preciosas, de dons e virtudes, e tão próxima à bem-aventurança, que dela apenas a separa uma tela finíssima. Lançando um olhar sobre as obras de São João da Cruz, somos convidados também a adentrar nesse conhecimento precioso, nesta grande mina insondável dos bens do Espírito Santo, em que o próprio Espírito de Deus deseja comunicar às nossas almas. Adentrar no conhecimento da vida espiritual, nas obras deste santo, é poder ao mesmo tempo instruir-se melhor para o grande itinerário da vida espiritual, acolhendo a vida espiritual como a maior de todas as aventuras vividas pelo cristão. Assim também, olhando para São João da Cruz, vemos que ele nos convida a essa divina aventura de nos lançarmos nessa vida em que o Espírito Santo é o principal condutor, nos purificando, nos iluminando, nos unindo à Trindade Santa. Este santo também é celebrado no dia 14 de dezembro, onde no Carmelo ele é festejado, reconhecido pelas obras em que Deus realizou na própria vida dele e continua realizando também nessa grande família espiritual que é o Carmelo e na vida de quantos também se aproximam dos seus escritos. Que ele possa interceder por cada um de nós, para que acolhamos a nossa vida interior, a nossa vida na companhia da Trindade, como algo fundamental e importante para a nossa vida. Que ele interceda para que sejamos, nos dias de hoje, também homens e mulheres abertos à graça de Deus, abertos a essa condução de Deus. São João da Cruz, rogai por nós.